Pessoal, seguinte, vamos agora com a Basília Rodrigues e o Leandro Rezende para a gente poder conversar contigo sobre a vaga que vai ser disponibilizada, assim digamos, em breve, no Supremo Tribunal Federal. A disputa pela vaga da ministra Rosa Weber está afunilando entre dois candidatos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Apuração da Raquel Landim. Quero ouvir os nossos analistas agora, hein, sobre esse cenário. E aí, Basília Rodrigues, você também tem ouvido aí nos bastidores entre Messias e Bruno Dantas? Existe um jogo de torcidas, né? Muitas pessoas apostam nestes nomes, eles são os mais visíveis. A gente tem aí o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o atual ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, muito bem cotados para essa vaga. Alguns dizem com mais vantagem para Messias. O AGU está alguns passos mais à frente do que Dantas neste páreo, né? Na disputa por uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O ponto principal é o da confiança. Por isso que Messias acaba somando mais pontos do que Dantas, porque ele conta com prestígio, a confiança pessoal e política. Veja que eu estou repetindo aqui algumas palavras que eu ouvi hoje cedo de uma fonte que participa diretamente dessas negociações e ela me disse: Messias conta com a confiança pessoal e política de quadros importantes do PT. Entre estes pistolões, esses apoiadores, a gente tem o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, que costuma dizer que o Messias é como um filho para ele. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também, que contou com o apoio de Messias ali na Secretaria Adjunta de Assuntos Jurídicos dentro do Palácio do Planalto. Então, ele dava a palavra final ali para o que os ministros e o próprio, então, presidente podia assinar, né? Ele esteve junto com a ex-presidente Dilma Rousseff, naquele episódio do Bessias. O Leandro gosta muito de falar deste caso aí, em que a Dilma estava gripada, ligou para o Lula e disse: eu mando Bessias com o documento, mas ela queria falar, claro, Jorge Messias. Então, por tudo isso, até por um resgate da imagem de Jorge Messias, que é um servidor público, ele virou ministro agora na AGU e está mais bem cotado para essa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele também é evangélico, do tipo progressista. Então, isso também acalmaria alguns setores ali, movimentos sociais que estão um pouco surpresos com os votos mais conservadores do primeiro indicado por Lula ao STF, Cristiano Zanin. Correndo como o segundo mais bem colocado nessa disputa, Bruno Dantas, ele é um candidato mais político. Então, entre os apoiadores dele, além de ministros da Suprema Corte, você tem também o senador Renan Calheiros, ex-presidente por inúmeras vezes do Senado Federal. Então, são nomes aí bem colocados na disputa. Só que eu gosto de dizer que a gente tem que prestar atenção nos nomes que estão visíveis e aqueles que estão submersos, porque em via de regra, o presidente não escolhe o nome que está ali no top one, né? O nome que mais aparece nas notícias de jornal. A gente pode citar como exemplo o próprio Cristiano Zanin, que o Lula disse que iria escolher, mas nos últimos meses, antes da confirmação da indicação, ele ficou mais ali escondido. E o Alexandre de Moraes, na época do Temer, né? Era o nome, mas justamente para protegê-lo, ele ficou também escondido nessa corrida no sprint final. Então, vamos ficar de olho nos nomes que não estão tão evidentes ali. O Grupo Prerrogativas quer marcar uma reunião do Lula com a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, a Lívia Santana Vaz, que é uma jurista negra. Leandro Rezende, te ouvindo também sobre esse aspecto, quero ouvir teu bastidor, hein? A tua apuração sobre o perfil do último indicado por Lula. Lula que tem agora nessa possibilidade de em um ano indicar 2 ministros. O que tem havido com as decisões de Zanin que acabam levantando a atenção de, puxa vida, para lá, qual vai ser o perfil do novo indicado por Lula? Esse terceiro mandato do Lula ele é marcado por muita expectativa em discussões sobre uma guinada progressista do governo e também a questão da representatividade. 2 coisas que o Lula não levou em consideração ao indicar o seu advogado, o agora ministro Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Fez com base estritamente no critério de confiança, né? A confiança entre uma pessoa e o seu advogado, obviamente que é gigante, e o Zanin foi o autor da estratégia jurídica que permitiu ao Lula sair da prisão, disputar as eleições e vencer
vencê-las. Então, tudo isso foi resolvido ali nessa indicação para o Supremo Tribunal Federal, que fez com que setores do PT simplesmente inviabilizassem qualquer tipo de crítica à indicação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Lula havia sofrido uma grande ofensiva jurídica quando estava fora do mandato e que era preciso fazer uma escolha acertada para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vieram os primeiros votos do Cristiano Zanin, o mais importante deles ali, né, julgamento de ampla repercussão com relação à questão da maconha, mas o ministro Zanin também teve ali votos, né, em pedidos de habeas corpus para roubos que tiveram uma insignificância de valores e o ministro negou esses HCs. Foram duas decisões ali importantes nesse comecinho de trajetória do Zanin no Supremo Tribunal Federal que acenderam um alerta de que o perfil do novo ministro do Supremo não é de uma pessoa progressista ou comprometida ali com o que parte do PT desejava, que era uma forma de lutar por dentro contra, enfim, o superencarceramento da população brasileira. Diante desses primeiros votos do Zanin, portanto, aumentou a pressão para que o Lula fizesse uma indicação de um perfil mais progressista, de um perfil mais garantista, inclusive. Mas, diante desse cenário que se coloca, né, de uma torcida mais destacada hoje, né, de que estariam na frente nessa corrida, o Jorge Messias e o ministro Bruno Dantas, fica claro que esse critério da confiança vai ser levado em consideração mais uma vez, embora as vozes contrárias a esse critério estejam mais fortes dessa vez do que estavam no caso da indicação do ministro Zanin. Mais da metade da população é feita de mulheres, mais da metade é feita de pretos e pardos e a possibilidade de indicação é de homens e brancos. Obrigada, Basília. Obrigada, Leandro.